Essa é uma receita fácil, prática, barata, com poucos ingredientes e o melhor de tudo, que dá para você vender e ganhar dinheiro. Esse biscoito de cebola caseirinho, aquele tipo de biscoito de vó feito em casa, sabe? É esse daqui. Pessoal, falar uma coisa para vocês. Essa é uma ótima opção para você fazer uma grana extra. Eu já ganhei muito dinheiro fazendo esses biscoitos de cebola. Eles realmente são muito bons, né? Sim, são, né? Não, São bons, só né? para testar. Eu vou precisar de 100 gramas de cebola e você tem que pesar, porque fica difícil eu falar para você, use uma cebola pequena, uma cebola média. A cebola, ela tem o caldo e o caldo da cebola vai ajudar a dar ponto na massa. Por isso você tem que pesar. Não adianta você colocar só 80 gramas ou 90 gramas, tem que ser 100 gramas de cebola, tá bom? Anota isso aí no seu caderninho. Eu vou passar a cebola aqui no lado mais grosso do ralador. Essa é uma receita fácil de fazer. Você só tem que prestar atenção no passo a passo. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, 250 gramas de margarina com 80% de lipídios e essa margarina está gelada. Você tem que trabalhar com essa massa com a margarina gelada. Edva, 80% de lipídios. Qual é essa margarina? Gente, não estou fazendo propaganda, tá? A margarina que eu encontro assim no supermercado, que tem 80% de lipídios, é a Delícia Premium, a Quali. Edva, eu não uso margarina. Posso substituir por manteiga? Pode, e a quantidade é a mesma. Só tenha o cuidado de que a manteiga esteja gelada. 100 gramas de queijo parmesão, uma colher de chá rasa de sal, a cebola. E quando você for misturar, não misture em formato de círculos. Você tem que misturar assim, desse jeito aqui, amassando. Aqui, olha, eu sinceramente gosto quando acontece esse tipo de coisa, porque aí eu posso explicar melhor para você o que você deve fazer. E a massa, ela não deu ponto. Aí, eu vou até medir na colher aqui, para que você tenha noção aí, olha. 1, 2 colheres de sopa de água. Aí vou misturar aqui para ver. Se precisar de mais, eu coloco. Chega um momento que você tem que colocar a mão na massa para sentir a massa. Olha, aqui eu já sei que a massa ela já deu ponto. A massa une facilmente. Olha, já deu ponto. Aqui eu só vou unir. Pronto, olha, a massa aqui já está toda unida. Escreva aí no seu caderninho. Se você não quiser usar cebola, você pode usar cebolas em flocos ou cebolas desidratadas. Vocês compram em casas de especiarias. Você vai usar 3 colheres de sopa da cebola desidratada. Eu também já fiz com ela e dá super certo. Uniu a massa, não fique, por favor, não fique misturando. Não faça isso. Uniu desse jeito aqui, aí você vai colocar a massa em um saco e vai levar para a geladeira e vai deixar lá por 10 minutos. Porque essa massa você tem que trabalhar com ela gelada. Passado esse tempo, olha só a qualidade da nossa massa. Linda, né? E lembre-se disso, sempre que você for unir essa massa, você vai unir assim, tá? Aqui eu vou dividir a massa ao meio. Porque, Edva, você fala tanto que não é para ficar misturando demais essa massa. Sabe por quê? É porque eu não quero que você desenvolva o glúten da massa, que é deixar a massa elástica. Olha só, por mais que eu tente, ela fica semi-quebradiça, mas é uma quebradiça assim, bem úmida, diferente da massa da empada, que é uma massa bem quebradiça. Você
aperta e ela vira uma farofa novamente. Essa daqui não, ela é bem úmida, então não misture demais não. Eu vou dividir, porque fica mais fácil para abrir. Enquanto você trabalha com essa, a outra metade você vai guardar na geladeira, enquanto você modela essa daqui. Aqui eu tenho um rolo de massa ajustável. Mas se você não tiver o rolo de massa ajustável, você não vai deixar de fazer. Você pode usar um rolo tradicional. Funciona perfeitamente. Aqui é só porque eu quero deixar padronizada, olha só. E os anéis aqui eu tenho de 10 milímetros, 6 milímetros, 3 milímetros e 2 milímetros. Eu vou usar essa daqui, de 10. E se você tiver a intenção de comprar esse rolo de massa ajustável, eu vendo na minha lojinha virtual. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Olha a espessura do biscoito. Essa daqui, 10 milímetros. Se você não trabalhar com essa massa gelada, sabe o que é que vai acontecer? Ela vai grudar na bancada. Eu gosto de colocar um saco aberto na bancada, a massa, e outro saco por cima da massa. Eu peguei um saco aqui tão grande, eu já vou aproveitar e colocar outra massa aqui e abrir. Olha só o tamanho desse saco, gente. Aí aqui, se você já tem experiência, você vai conseguir fazer isso daqui, assim. Mas se você não tiver experiência, você faz as porções pequenas, tá? E como você sabe, Ediva, aqui já está aqui na espessura de 10 milímetros. Olha só, tá vendo? O rolo corre facilmente, assim. Remova o primeiro plástico. Você pode cortar com o tamanho aí de sua preferência e com o modelo que você quiser. Aqui eu tenho alguns cortadores, vocês compram esse tipo de cortador em lojas que vendem produtos para festa, ou vocês podem comprar pela internet. E o formato você escolhe qualquer um aí de sua preferência. Eu vou cortar nesse formato aqui, um formato de leque. E para cortar eu faço o seguinte, eu passo o cortador aqui na farinha de trigo e faço isso. Por que, Ediva, você faz isso? Porque quando eu faço isso aqui, a massa não gruda aqui no nosso molde. Então, por isso que eu sempre faço isso. E se você caiu aqui de paraquedas e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Aqui tem muitas dicas de salgados para lanchonete, festa, qualquer salgado aí que você quiser. E para assar, você não precisa untar a forma. Aí aqui a sobra, você vai juntar e vai fazer todo o passo a passo novamente, abrindo aqui com o saco e cortando com o molde. Olha só, a quantidade depende da espessura que você vai cortar. Com essa espessura aqui que eu cortei, com esse modelador aqui, eu consegui 100 unidades. E se você não tiver o cortador, você não vai deixar de fazer. Você pode pegar as porções e fazer assim, olha, bolinhas, fazer palitinhos, que também fica muito bom. Mas não deixe de fazer, tá bom? Olha, faz palitinhos. Para finalizar, eu vou usar uma gema e uma colher de sopa de leite.
Eu coloco o leite para facilitar aqui a pincelagem. Vou levar para assar. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 15, no máximo 18 minutos. E o forno ele já tem que estar pré-aquecido em 180 graus. Você sofre com a venda de salgados? Você faz a sua produção e não vende nada? Isso está afetando o seu emocional? Pensando em te ajudar nisso, eu acabei de lançar um e-book sobre um produto muito lucrativo, mini salgados no copo, onde eu coloquei toda a minha experiência de mais de 15 anos no ramo dos salgados. E eu tenho tanta certeza que esse e-book será útil para você que se em 7 dias ele não atender às suas expectativas, eu devolvo o seu dinheiro. Você poderá cancelar a compra e ter o seu dinheiro de volta. Já são mais de 1000 clientes com 100% de satisfação. E aproveite essa oferta porque é por tempo limitado. Vou deixar o link na descrição ou no comentário fixado. Brindaremos o seu sucesso. E não tente tirar da forma agora, deixe esfriar um pouco. Se você tentar tirar da forma agora, sabe o que pode acontecer? Quebrar, porque eles estão terminando o processo de cozimento deles. Deixa aqui esfriar um pouco. Sobre as embalagens, você pode colocar em qualquer uma aí de sua preferência. Ou você pode colocar em pratinhos de isopor. Essa daqui é a B1. Vocês compram em lojas de embalagens. E quando eles estão bem assados, olha... Eu vou colocar alguns aqui no pratinho. Pessoal, falar uma coisa para vocês. Essa é uma ótima opção para você fazer uma grana extra. Eu já ganhei muito dinheiro fazendo biscoitos de cebolas. Você também já vendeu de batata doce, de queijo, de azeitona, né? Sim, e eu já tenho no canal, viu? Vou deixar o link. Eles realmente são muito bons. Sim, né? são, né? São Não, bons, né? só para testar. Aí você passa o plástico filme. E sobre o preço, eu não posso falar para vocês, porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Aí você pode estar aí, mas Edva, então como é que eu vou precificar os meus salgados? Eu tenho um e-book onde eu mostro todo o passo a passo e seguindo o passo a passo você vai descobrir o preço de vendas dos seus salgados. E o melhor de tudo, não serve apenas para salgados, independente aí da sua receita. Tenho certeza que você vai conseguir e que nunca mais você vai ter essa sensação de que você está perdendo dinheiro. Será mesmo que você está lucrando? Vou deixar o link no comentário fixado para que você adquira já o seu e-book de como calcular o preço de vendas dos seus salgados. Aí aqui, olha, você vai colocar a sua etiqueta e entregar ao seu cliente. Vai com a validade. Armazenado assim, com tampa, tudo bonitinho, a validade é de até 15 dias, mas por segurança, coloque validade de 10 dias, porque é melhor, né? Melhor você trabalhar com uma margem de segurança. Olha. Tá gostoso, produção? Maravilhoso.